E aí, pessoal, tudo beleza? Então vamos continuar hoje no capítulo 27 do David Hartley. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de circuitos elétricos. Tá? Então eu sou o professor Oscar, vocês têm meu e-mail aí, qualquer dúvida e se tiver algum problema que vocês gostariam que eu resolvesse e postasse um vídeo aqui, só enviar para mim que a gente consegue preparar esse vídeo para vocês, tá? Abraço a todos, vamos lá. Então é o seguinte, a gente tem aqui, o primeiro item que a gente vai discutir é a respeito de força eletromotriz, tá? Então no capítulo passado a gente já falou um pouco a respeito de resistência elétrica e falou a respeito de baterias, né? Que é o agente capaz de provocar um movimento ordenado em cargas elétricas, tá? Quando as cargas se movem através de um material condutor, há diminuição da sua energia potencial. Para mantermos o fluxo, né, de cargas através de um circuito é necessário um tipo de bombeamento de cargas elétricas, capaz de aumentar a energia potencial dessas cargas. É o mesmo que acontece quando você imagina uma caixa d'água com água e você quer transmitir essa água de um ponto para outro. Você tem que ter uma diferença de potencial, no caso da água, se você não tiver um bombeamento mecânico, você tem que ter uma altura diferente, tá? Porque daí você tem pressões diferentes e você consegue bombear a água através do cano, tá? No caso das cargas elétricas, quem faz esse papel são os geradores de eletricidade, as baterias e qualquer agente capaz de provocar esse movimento. Então, o agente que faz fluir a corrente de um potencial mais baixo para um potencial mais elevado é denominado força eletromotriz. E aí são as baterias, pilhas, geradores elétricos, células solares que convertem algum tipo de energia em energia potencial elétrica. Então, existem números. Então, ao invés de a gente usar aquele símbolo somente para a bateria, agora a gente vai usar esse epsilon, bonitinho aqui, deixa eu pegar a caneta, esse carinha aqui, ó, vai ser o que a gente vai usar agora para representar os geradores de eletricidade. Então, o primeiro exemplo aqui, as pilhas, né? Que mais? A bateria, no geral, que a gente utiliza em carros, painéis solares, né? As usinas hidrelétricas, todos são geradores de eletricidade, geradores de força eletromotriz. Tá? E aqui a gente vem com a representação da força eletromotriz no circuito. Ó. Então, nesse circuito, vocês percebam que a gente sempre vai estar representando a força eletromotriz com essa seta, com a bolinha do lado, e esse epsilon aqui, esse ezinho invocado, para indicar a força eletromotriz. A representação aqui no circuito é igual da bateria, tem um lado negativo menor e o lado positivo maior. E o resistor, isso aqui representa o resistor, tem esse símbolo que vocês estão vendo desta forma aqui. Né? O capacitor a gente tinha lá que era representado por duas plaquinhas paralelas, né? E agora a gente tem a representação do resistor. E a corrente I também vai ter uma seta indicando aqui apenas o sentido da corrente através do circuito. Detalhe importante, perceba que o sentido da corrente aqui está indicando no sentido horário. O que acontece? Ele está dizendo que as cargas estão saindo do lado positivo e indo para o lado negativo. Então, esse sentido de corrente é o sentido convencional, que foi, no início acreditava-se que os portadores de cargas elétricas eram positivos, tá? Eles imaginavam que eram os prótons que se movimentavam aqui ao longo do circuito. E foi estabelecido esse sentido para a corrente, saindo do lado positivo e indo para o lado negativo. Na realidade, o que acontece é o contrário. São os elétrons que saem do lado negativo e se direcionam para o lado positivo. Mas como isso não influencia em nada nos cálculos, manteve-se essa direção padrão, né, de convenção para o sentido da corrente. Então, sempre vai ser saindo do lado positivo da bateria e indo para o lado negativo. Sempre vai ser esse sentido que a gente vai utilizar. Então, no interior da fonte, os portadores de carga se movem de uma região de baixo potencial elétrico,
que é esse negativo, para uma região de alto potencial elétrico. Tá? Então, a definição de força eletromotriz. Como é que a gente define força eletromotriz? Em um intervalo de tempo ΔT, uma carga dQ passa por todo o circuito e entra no terminal de potencial mais baixo da fonte. A mesma carga que sai do potencial mais alto da fonte deve chegar do outro lado. Para que a carga dQ se mova dessa forma, a fonte deve realizar um trabalho. Então, para a carga se deslocar, tem que ser executado um trabalho sobre ela. Tá? E define-se força eletromotriz ε através desse trabalho, como sendo ε igual a dW dt. Então, a taxa de variação do trabalho em relação à carga é representado, é a definição, na verdade, de força eletromotriz. Então, veja no desenho aqui. Dentro da bateria tem uma diferença de potencial, né? O campo elétrico sempre sai do positivo e entra no negativo. Então, está aqui a direção do campo elétrico. Tá? Aqui tem a força elétrica sendo exercida sobre a carga. Tá? E a gente tem aqui a direção da corrente elétrica. A força eletromotriz realiza trabalho sobre as cargas. Né? Isso no caso de uma fonte ideal. Tá? A gente vai ver que a fonte considerada ideal ela não possui resistência interna. Certo? O que mais? Então, a fonte de tensão ideal, como eu já comentei com vocês, ela não tem resistência interna, ela não se opõe ao movimento das cargas. Então, as cargas vão estar se movimentando dentro do circuito, né, como vocês estão vendo aqui. Aqui o resistor novamente. Tá? E não tem nenhuma resistência interna à passagem de corrente elétrica. Só que as fontes de tensão real, elas possuem resistência interna que se opõe ao movimento das cargas. Tá? Como é esse caso aqui. Ó. Então, essa é a representação mais próxima do que acontece na realidade. Você tem uma bateria, um gerador de eletricidade, negativo e positivo, e tem esse Rzinho pequenininho aqui, ó, que representa, né, o valor da resistência interna dessa bateria. Tá? Então, a gente utiliza, na maior parte das vezes, esse tipo de representação aqui. Tá? E aqui aparece o resistor, que seria um resistor externo, como por exemplo uma lâmpada. Então você tem uma lâmpada ligada à rede de eletricidade e essa rede de eletricidade vai ter, o gerador de eletricidade nessa rede tem uma certa resistência interna representada pelo Rzinho. Tá? Cálculo da corrente em um circuito de uma malha. Tá? Então vamos lá. Circuito. O circuito é um conjunto de dispositivos de eletroeletrônico conectados por condutores e pelos quais podem passar correntes elétricas. Pode ser composto por uma ou várias malhas dentro do percurso. O que é uma malha? Então, uma malha seria isso aqui, ó, um percurso fechado. Toda vez que você tem um percurso fechado, você tem uma malha. Tá? Perceba que a corrente aqui está no sentido horário. Essa bateria poderia estar, esse gerador poderia estar invertido e a corrente estaria no sentido contrário. Tá? Então, toda vez que a gente tem esse circuito fechado, a gente tem uma malha. Tá? Aqui eu apresento para vocês um outro circuito, só que agora, ó, perceba que ele tem aqui um circuito fechado, tá? Desse lado, e tem um circuito fechado desse lado. Então, nós temos uma malha aqui e temos uma outra malha aqui. Toda vez que você conseguir tomar um circuito fechado, a gente vai ter uma malha nesse circuito. Tá? Perceba que aqui é composto por duas baterias e tem 3 resistores. Tá? E nesse caso, ó, perceba que vem uma corrente I2 aqui subindo, né? Vamos pensar aqui, ó. E ela vem para cá, aí desce um I3 aqui e para cá vem um I1. Tá? O que a gente tem que pensar é que num circuito, a corrente elétrica, nos fios, você pode imaginar que esses fios são canos que são percorridos por água. Tá? É uma representação boa. Tem um cano que vem aqui, ó,
cheio de água. Ele vai chegar nesse ponto, o que vai acontecer com a água? Parte dela vai descer por esse cano e parte dela vai vir por esse cano aqui. Quando chegar nesse ponto aqui novamente, a água que desceu aqui e a água que desceu aqui vai vir para cá. Quer ver? Vamos pegar uma representação assim. Vamos supor que aqui venha 40 litros de água. Está vindo aqui um fluxo de 40 litros de água. Quando chegar aqui, vai descer 20 aqui, se for tudo igual, e vai descer 20 aqui e vai vir os mesmos 40 para cá. Estou considerando que esse e esse são iguais, essa oposição à passagem de corrente elétrica vai ser a mesma. Considerando isso, para dizer que é esse mesmo valor. A gente vai ver que no circuito nem sempre a corrente que vem aqui vai descer a mesma aqui e a mesma aqui, mas a soma dessas duas sempre vai ter que ser igual à que está vindo. Isso é conservação de cargas. Tá? Um circuito com várias malhas possui vários nós e ramos. O nó é um encontro de 3 ou mais fios e o ramo é parte do circuito compreendido entre dois nós. Então agora, vamos diferenciar o que é nó e o que é ramo. Esse ponto aqui pode ser considerado um nó? Não, porque o nó é o encontro de 3 ou mais fios. Então só vai ter nó quando você vem pelo fio e ele se divide em dois. Ó. Então aqui, ó, esse ponto é um nó. Tá? Se a gente continuar, esse ponto aqui não é um nó, porque o fio continua, um único fio. Esse aqui também é um nó, porque o fio se divide em 3. Tá? O ramo é a parte do circuito compreendido entre dois nós. Então esse pedacinho aqui, ó, é o ramo, tá? Que ele está compreendido entre dois nós. Esse pedaço aqui também, esse pedaço aqui e esse pedaço do lado de cá, também são ramos. Então eu tenho 1, 2, 3 ramos aqui, tá? Então já sabemos como indicar uma malha no circuito e sabemos como indicar um nó e sabemos como indicar um ramo. Tá? Lembrando que o nó sempre vai ter encontro de 3 ou mais fios. Correto? Então a gente continua na próxima aula, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho a respeito de... Vamos dar continuidade nesse assunto, tá? Um abraço, vejo vocês na próxima aula.